Bom dia, congressistas. Sejam bem-vindos ao último dia do 21º Congresso Internacional Unidas, Caminhos para Inovar. Por favor, acomodem-se em seus lugares. Bem, a Unidas cumprimenta todos os patrocinadores e apoiadores parceiros deste congresso. Nossos patrocinadores: Abbott, Allergan, Américas Serviços Médicos, Benner, BSL Saúde, Clínica Doc, DASA, Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, Fácil Informática e Impacto, Grupo Geriatrics, Gympass, Aptec, Hospital São Camilo, ITC Vertebral, Janssen, Lar e Saúde Assistência Domiciliar, LexisNexis, Libs, MedPass, Mobile Saúde, MV, Novartis, Oncoprod-SAR, QualiRede, Rede Relief, Sabin Medicina Diagnóstica, Sanofi Pasteur, Saúde Bank, Takeda, TOTUS, Zambon. Apoiadores: Bayer, Bristol Myers Squibb, Camed Saúde, Cassems, CBV Hospital de Olhos, Clínica São Genaro, CS Par Tech, DeLife, EMS, E-Pharma, Forbio, Grupo Quality Life, Hospital 9 de Julho, IBCC, Influence, KLP Turismo, Novo Nordisk, Horizon, Real Hospital Português, Roche, Teva, Unimed Aeromédica, United Medical, Universe, VitalMed. E agora nós vamos iniciar os trabalhos de hoje com o painel patrocinado pela Allergan e pela Novartis, com o tema Carga de Doenças Crônico-Degenerativas e Impactos sobre a Saúde Populacional. Nós convidamos ao palco Elcio Piovesan, professor da Universidade Federal do Paraná, que vai falar sobre o impacto da enxaqueca na qualidade de vida. Novas evidências a personificam como uma doença de alto impacto clínico. Por favor, Elcio. E também convidamos Flávio Brito, coordenador do programa de insuficiência cardíaca do Hospital Total Core, que falará sobre insuficiência cardíaca. Bem-vindo. Atenção, este painel não terá debate e nem perguntas. Inicialmente, com a palavra, o Elcio. Por favor, fique à vontade. Muito bom dia a todos. Queria agradecer à comissão organizadora e parabenizá-la pelo excelente evento. Bom, nosso objetivo hoje, então, é falar um pouquinho sobre a enxaqueca ou migrânia. Eu vou usar as duas terminologias, mas são a mesma coisa. Bom, o meu conflito de interesses são esses aqui que vocês estão vendo. E o objetivo nosso é falar do aspecto, uma avaliação da migrânia crônica, com aspecto epidemiológico, um aspecto de diagnóstico, o impacto na qualidade de vida e, finalmente, tecer algumas considerações em relação à terapêutica dessa entidade. A migrânia crônica, o que é a migrânia crônica? A migrânia crônica, na verdade, ela é uma evolução da migrânia episódica, ou a enxaqueca. Hoje nós conhecemos 21 tipos de migrânia, nós temos mais de 210 tipos de cefaleias.
E talvez a mais impactante que nós temos nesse rol de cefaleia seja a migrânia crônica. Migrânia crônica é uma cefaleia que ocorre mais de 15 dias no mês, por um período mínimo de 3 meses ao ano. Nós temos a migrânia episódica, que é subdividida em migrânia episódica de baixa frequência, que é de 1 a 7 crises por mês, e a de alta frequência, que é de 8 a 14 dias de cefaleia por mês. Essas duas cefaleias, seja episódica ou seja crônica, são muito diferentes, como a gente vai mostrar para vocês. A migrânia episódica sofre um processo de cronificação e se torna migrânia crônica, e muitas complicações, muito impacto na qualidade de vida são observados nessa situação. Então, aqui seriam os critérios: mais de 15 dias ao mês, mais de 3 meses. Essa cefaleia, para quem não está acostumado, é uma cefaleia geralmente unilateral, moderada a severa intensidade, que tem uma duração variável, como a gente acabou de falar, e é associada normalmente com náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia. Tem um complexo incapacitante, como a gente vai mostrar para os senhores. O quanto a migrânia é comum? Então, nós fizemos um estudo em 2009, foi um estudo brasileiro, onde nós fomos responsáveis pela região sul do Brasil, e teve vários outros colegas, como vocês estão vendo aqui, onde a gente estudou a prevalência dessa doença no Brasil. O que a gente observou? A prevalência da migrânia varia de acordo com a faixa etária e de acordo com o sexo. Nós observamos nitidamente que a migrânia episódica, aqui nós estamos falando de episódica, ela acontece mais no sexo feminino do que no sexo masculino, e a prevalência média de ambos os sexos está em torno de 14% a 15%. A maior prevalência da migrânia ocorre na terceira década de vida. Então, essa é talvez uma das piores situações, porque é a idade onde o indivíduo está mais produtivo e onde mais ele é acometido pela essa patologia. E, posteriormente, a migrânia vai diminuindo na sua prevalência, e nas faixas etárias mais avançadas, sexta, sétima década de vida, ela torna-se extremamente baixa. Essa é a migrânia episódica. A migrânia crônica foi um outro estudo que a gente complementou, mostrando para os senhores aqui, a migrânia crônica, ela acontecia em torno de 6% da população. Igualmente, ela ocorre mais nessa faixa etária, na terceira e quarta década de vida. Então, nós temos uma doença que acomete 15% da população geral, quase 25% das mulheres na terceira década de vida, episódica, e na forma crônica nós temos em torno de 6%. Qual é o impacto dessa doença na qualidade de vida desses pacientes? É isso que a gente vai tentar mostrar para os senhores aqui. Esse é um estudo que foi publicado no Nature, onde eles avaliaram as 310 doenças mais frequentes na população mundial. Então, nós tínhamos uma prevalência da migrânia, e agora vamos ver, junto com outras doenças, o quanto isso é prevalente. E, junto com o Nature, que foi publicado no Nature, eles colocaram o top 10 das doenças mais prevalentes. Doenças mais prevalentes da cefaleia, das doenças agudas, e as 10 mais frequentes das doenças crônicas. Quem são as 10 doenças crônicas mais frequentes que ocorrem na humanidade? Nós temos aqui, então, pelos dados da Organização Mundial da Saúde, a migrânia como a 5ª doença mais prevalente que acomete o ser humano. Então, é uma doença que é muito prevalente. A gente tem muitos casos correlacionados com ela. Em termos de qualidade e de impacto, quanto essa doença impacta esse nosso paciente? Do ponto de vista econômico, o impacto pode ser direto ou indireto. Direto é o quanto esse paciente vai gastar para tratar a sua doença. Consultas médicas, exames laboratoriais, internamentos, e o impacto indireto, que seria com a perda dessa produtividade. Eu vou começar falando um pouquinho do impacto indireto e vou terminar com o impacto direto, que seriam os custos que essa doença pode causar. Em relação aos impactos indiretos, nós temos alguns aspectos da perda financeira. O impacto indireto seria a mortalidade. Então, imagine você tem um gasto com um indivíduo, 10, 15, 20 anos treinando esse indivíduo para uma profissão, e ele, quando inicia essa profissão, morre
com 1 ano de produção. Então, isso foi um impacto direto. A população perdeu dinheiro treinando esse indivíduo e ele morreu, né? Os impactos podem ser por desabilidade de longa duração, seria as sequelas. De curta duração, seria o absenteísmo, que seria a perda laboral, seria os dias que esse indivíduo falta em decorrência da doença. E o presenteísmo, que seria o paciente, mesmo indo trabalhar, ele vai trabalhar com baixa qualidade, porque a dor é muito intensa. Então, em relação a esses impactos indiretos, a gente vai começar a falar um pouquinho de mortalidade, né? A mortalidade mais frequente, né, a principal mortalidade no nosso meio, são as doenças cardiovasculares, sem dúvida nenhuma. E elas têm se intercalando entre infarto agudo do miocárdio e AVC durante os anos, mas essas duas são as mais frequentes. Em relação ao AVC, às doenças cardiovasculares, nós sabemos que esses são, sem dúvida nenhuma, os métodos de prevenção primária que se pode evitar que o indivíduo venha a desenvolver um AVC, e lógico, ou um infarto do miocárdio. E lógico, a hora que ele desenvolve esse infarto e esse AVC, ele vai ter as suas consequências, vai ter os seus gastos de internamento, de prevenção, de reabilitação. Então, quais seriam as prevenções? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, etilismo, o estresse, obesidade e sedentarismo. Tudo isso faz parte da prevenção primária. A pergunta é, a migrânia pode matar um paciente? Não sei se os senhores já viram algum paciente que morreu por causa de migrânia. Vocês já viram uma história assim, o Joãozinho lá morreu porque ele teve uma crise de migrânia. Isso pode acontecer? É lógico que não, né? Ninguém morre de enxaqueca, né? Eu pelo menos nunca vi. Mas existe um componente extremamente importante nessa história, que é o que eu vou mostrar para os senhores. Esse estudo, pela primeira vez, ele avaliou 152 mil pacientes. Ele foi um estudo compilado, foi uma meta-análise, onde pegou todos os estudos que compararam pacientes que não tinham enxaqueca com pacientes que tinham enxaqueca, pareou por idade, pareou por comorbidades e acompanhou esses pacientes durante anos e viu o que aconteceu com esses pacientes, com o desfecho final sendo infarto do miocárdio ou um desfecho final sendo um acidente vascular cerebral, um AVC. O que esses estudos mostraram para nós? Como vocês estão vendo, na primeira vocês veem o AVC em homens, o AVC em mulheres, o terceiro seria o infarto do miocárdio em mulheres, o infarto do miocárdio em homens. Então, o que a gente vê aqui? O AVC em homens. Os pacientes que tinham migrânia, com o passar dos anos, desenvolviam mais AVC. Nas mulheres, isso ficou muito mais evidente. O infarto do miocárdio, nas mulheres, as mulheres que tinham migrânia, principalmente migrânia e enxaqueca com aura, desenvolvem mais infarto do miocárdio, e os homens parece não haver tanta influência. Essa meta-análise mostrou que enxaqueca não mata, mas enxaqueca ajuda a matar. Ela favorece o paciente a ter mais AVC e a ter mais infarto do miocárdio. Isso é tão importante que em muitos outros estudos que tentaram replicar essas informações, e aqui eu trago só um desses, que é um estudo publicado no Neurology, mostrando que, além da enxaqueca ajudar a matar mais, quanto mais frequente você tem enxaqueca, mais fácil você vai ter esse desfecho final, que seria um infarto do miocárdio ou um AVC. Então, aqui vocês veem nitidamente que os pacientes com enxaqueca em azul e os vermelhos sem enxaqueca, eles têm um aumento da frequência de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral. Lógico que nessa tabela a gente vai ter que colocar que prevenção primária deve ser o controle da migrânia, porque a migrânia é uma doença que incapacita e favorece a mortalidade. Eu vou passar rapidinho. O que é absenteísmo? É a perda de trabalho, né? O indivíduo que tem enxaqueca perde mais trabalho. Esse é um estudo publicado no Canadá, que mostra que o absenteísmo no Canadá, nesse ano, foi em torno de 9,3 dias. Em média, o trabalhador no Canadá perde 9,3 dias de trabalho em decorrência de uma doença crônica, sendo que 7,7 dias essa perda é decorrência da doença e 2,1 dias é decorrente
de um outro compromisso. Nesse outro estudo, eles vão ver que doenças são essas que mais fazem o indivíduo perder trabalho. E o que a gente observa é que a enxaqueca ela está na terceira doença que mais faz o nosso trabalhador perder dias de trabalho em decorrência de suas crises de dor de cabeça. Aqui mostra os dados brutos, e aqui vocês estão vendo que se você for avaliar todas as doenças, sejam crônicas ou agudas, a enxaqueca fica em 7º lugar, e ela fica empatado com os pacientes que têm câncer. Então, um indivíduo que tem um câncer, um indivíduo que tem uma neoplasia, ele perde tantos dias de trabalho quanto o indivíduo que tem enxaqueca, demonstrando que a doença ela tem um impacto na qualidade de vida desses indivíduos. Esse é outro estudo agora na Europa, mostrando o impacto da dor de cabeça nesses pacientes, e a gente vê aqui, que vocês estão vendo lá em cima, o CM aqui, que é enxaqueca crônica, enxaqueca episódica de alta frequência e de baixa frequência. Os indivíduos com perda de trabalho estão diretamente relacionados com a frequência da dor de cabeça. Vou passar aqui. Então, o absenteísmo ele está relacionado com a migrânia. A migrânia causa mais perda de trabalho de uma maneira significativa. Do ponto de vista de vocês, até como que a enxaqueca entra dentro desse raciocínio? Bom, lógico, o indivíduo que tem enxaqueca, ele vai ter custos financeiros para as fontes pagadoras, né? Esses gastos são diretos e, geralmente, o paciente quer que vocês paguem gastos com consulta médica, exames complementares, ressonância, tomografia, angiorressonância e assim vai. Tratamentos agudos, tratamentos crônicos. E gastos indiretos, que quem acaba pagando esse é o próprio indivíduo, a própria empresa e toda a família, né? Existem vários componentes. Qual que é o principal paradigma que a gente tem que entender na enxaqueca crônica? Tanto para agências pagadoras como nós médicos, aonde que nós temos que interferir nessa doença? Aonde que nós podemos interferir nessa doença para reduzir custos e melhorar a qualidade de vida desses pacientes? O grande ponto que a gente, como clínico e com uma experiência nesses pacientes, a gente observa é tentar impedir que esse indivíduo que tenha a enxaqueca episódica se transforme em enxaqueca crônica. Se a gente conseguir evitar que o indivíduo portador de migrânia episódica transforme-se em migrânia crônica, você vai conseguir reduzir de maneira significativa gastos nesses pacientes. Vamos ver como é que isso acontece, ou se isso é verdade. Vejam essa apresentação, onde a gente tem uma população de migranosos episódicos e uma população de migranosos crônicos. Os migranosos episódicos estão em cinza e os migranosos crônicos estão em preto. Então, a gente observa aqui que os gastos de atendimento primário com a migrânia episódica e os gastos com migrânia crônica. Isso é 4 vezes mais, quase 3 vezes e meio mais. Então, o indivíduo com migrânia crônica consulta mais o médico generalista, consulta mais o neurologista, ele consulta mais o serviço de emergência, ele vai ter mais internamentos. E esse estudo mostra que o paciente com migrânia crônica, ele gasta quase 341% mais dinheiro que o paciente com migrânia episódica, demonstrando que esse é um paciente potencialmente muito mais complexo e que exige muito mais fonte financeira para pagar esse tratamento. Aqui, novamente, vocês vão ver, então são vários estudos europeus e da América do Norte, mostrando quanto custa um paciente com migrânia episódica e quanto custa um paciente com migrânia crônica. EM é migrânia episódica, CM é migrânia crônica. Então, aqui a gente vê, na Inglaterra, por exemplo, um paciente com migrânia episódica custa 866 mil euros, crônica 3.718 mil euros. Ele gasta muito mais. O paciente com migrânia crônica ele tem um gasto muito maior. Isso vai acontecendo em todos os grandes centros, Alemanha, Itália, Espanha e no norte da América também, mostrando claramente que o migranoso crônico custa mais para o sistema de saúde. Aqui a gente tem, então, custos indiretos, custos diretos, migrânia crônica e migrânia episódica. Olha a diferença, migrânia crônica e migrânia episódica, né? Chega a 3 vezes e meia a mais do que a migrânia episódica. Aqui, novamente, por que o paciente tem tantos
gastos na migrânia crônica? Medicamentos, procedimentos, exames complementares e assim por diante. Então, migrânia crônica, migrânia episódica. O que nós podemos fazer para diminuir custos e viabilizar o tratamento do paciente com migrânia crônica? Vamos ver. Então, após o tratamento profilático, essa é a conduta mais importante que a gente vê, é ter um tratamento profilático muito agressivo no paciente para evitar que de migrânia episódica ele se torne numa migrânia crônica. E o segundo componente é quando o paciente migranoso crônico, ele se transforma de episódico para crônico, agir rapidamente nessa migrânia crônica, tentando fazer com que esse paciente de migrânia crônica volte para a migrânia episódica o mais rápido possível. Qual que é o tratamento da migrânia crônica que existe hoje na literatura? Existe basicamente 2 tratamentos. Esse consenso latino-americano de tratamento da migrânia crônica. Nós temos, então, o topiramato, que é um tratamento oral, e a neurotoxina botulínica do tipo A, que é a onabotulinotoxina, ou Botox. Esse é um consenso da Academia Americana, e isso é interessante observar, que na migrânia crônica, o nível de evidência da toxina botulínica é nível A, migrânia crônica. E olhem aqui, migrânia episódica, nível de evidência A da toxina botulínica, de inefetividade. Então, tratar migrânia episódica com toxina botulínica não funciona. Toxina botulínica é só e somente indicada para a migrânia crônica, porque são doenças diferentes. São situações diferentes. O grande ponto é, vale a pena você pagar essa toxina botulínica para esse paciente ou não? Essa é uma dúvida que todos nós temos. Então, vamos tentar ir na literatura ver o que a literatura tem sobre isso. Esse é o primeiro estudo publicado no Cephalology em relação a isso aqui. Esse é o modelo do estudo, onde ele é feito avaliações 6, 9 e 12 meses depois de iniciar o tratamento. Foram feitos 123 mil pacientes. Tá? Então, é um N extremamente grande e multicêntrico. E ele foi dividido em 2 grupos, toxina botulínica e tratamento via oral. O que o estudo mostrou, então? Aqui, em preto, vocês têm tratamento oral e em cinza o tratamento com toxina botulínica. Essa é a visão do paciente. Como que o paciente se sente? Então, o que a gente observa é que, à medida que vai passando os dias, o paciente que faz toxina botulínica, a percepção dele é de que ele vai reduzindo o número de visitas em consultório. Aqui você vai vendo os que fazem tratamento oral, ele vai aumentando. As hospitalizações vão diminuindo, diminui quase 50% a frequência das hospitalizações de migrânia crônica, enquanto que aquele que toma só medicamento via oral chega a aumentar em 138%. Essa é a visão do paciente. Vamos ver aqui a visão da agência pagadora de seguro. A gente observa que a agência também acha que existe uma redução das consultas e uma redução de internamentos, enquanto o tratamento via oral, ele aumenta. Comparando os dois, eles são muito parecidos, com uma frequência um pouquinho menor de hospitalizações. E qual é o custo da toxina botulínica? Quanto que custa a toxina botulínica para a agência, para a agência pagadora? A gente já viu que os gastos são menores, agora o custo, vamos ver quanto que é esse custo. Esse é um trabalho que a gente publicou, tentando procurar e evidencializar qual é o custo disso. Tomando como a avaliação, os exames complementares, hospitalizações, os dias de cefaleia e assim por diante. E a pergunta é inevitável: quanto que eu tenho que pagar para diminuir uma crise de dor de cabeça na minha vida? Qual é esse valor? A gente vai mostrar aqui para os senhores, rapidinho, que o custo médio para você reduzir uma crise de enxaqueca utilizando a toxina botulínica é em torno de R$ 147, aproximadamente, 147, 142 reais, para reduzir uma crise de enxaqueca. Tá? Isso não levando em conta internamentos e não levando em conta os medicamentos que esse indivíduo está gastando, só o quanto que ele vai pagar de toxina botulínica. Eu queria mostrar essa paciente para vocês, acho que vai dar tempo bem rapidinho. É uma paciente que tem migrânia, que tem toda essa situação. Sou assistente social e meu histórico com enxaqueca. As primeiras crises começaram na
adolescência, por volta de 15, 16 anos. E com o tempo, as crises elas ficaram mais intensas e mais perto uma da outra. Sou paciente do Dr. Elcio há bastante tempo e usei toda a medicação possível que tinha no mercado, toda a alopatia. Alguns medicamentos no início eles ajudavam, mas as crises voltavam, outros não deram resultado nenhum. E as últimas crises que eu tive, eu precisei ser hospitalizada até, tamanha a intensidade da dor. A dor me limitava muito, eu era afastada do trabalho com bastante frequência por causa disso, até que o Dr. Elcio ofereceu, a possibilidade de fazer o tratamento usando o Botox. Isso há mais de 7 anos. Com certeza aceitei o tratamento desde o início e desde então eu não tive mais nenhuma crise tão forte quanto eu tinha. Na verdade, eu não tive mais nenhuma crise de enxaqueca. Hoje, por causa do Botox, eu deixei de tomar toda a medicação de antes, desintoxiquei meu organismo. E quando começa uma dor de cabeça, mesmo uma dor simples, qualquer analgésico resolve. Com certeza a qualidade de vida voltou muito bem. Hoje eu não tenho limitação nenhuma, não tenho mais problema nenhum com cheiros, com questão de alimentação. Então a grande pergunta é, devo usar Botox ou não? Vale a pena ou não? Eu fiz um resumo aqui para os senhores, passando rapidinho. O resumo mais ou menos é isso. Se a gente for avaliar do ponto de vista clínico, se a gente for avaliar do ponto de vista que eu vou reduzir fatores de risco, como a gente mostrou do AVC e infarto, vale a pena. Se a gente for avaliar qualidade de vida, vale a pena. Se for avaliar controle de crises, vale a pena. Se eu for avaliar só o número, só o valor, realmente não vale a pena. Eu acho que todos esses aspectos têm que ser ponderados. Essas seriam as 5 conclusões que a gente tem. Então, migrânia crônica é uma doença de alto impacto na qualidade de vida dos pacientes, atingindo vários domínios da vida diária do paciente. Ela é uma das 10 doenças mais frequentes, doenças crônicas. Os médicos têm que estar atentos ao controle da enxaqueca crônica por todos esses aspectos. E o uso da toxina botulínica é hoje a melhor terapia possível para ser utilizada. Muito obrigado. Obrigado, Elcio. E agora, com a palavra, o Flávio. Muito obrigado. Só é um grande prazer estar com vocês hoje, nessa sexta-feira de sol, e agradecer a presença de todos vocês. Primeiro, eu quero fazer um desafio a todos vocês, Quem conseguir fotografar mais de um slide que eu vou apresentar, vai ganhar uma maquiagem de novo aqui para o evento de hoje à noite, tá? Eu devo a Novartis a oportunidade de estar entrando num mundo novo, que é o mundo da gestão. Eu sou um cardiologista eminentemente técnico, que trabalha com insuficiência cardíaca desde da fase primária até o cuidado paliativo, passando pelo cuidado crônico, pelo cuidado agudo, pelo transplante cardíaco. Desde 2014, a gente faz uma coordenação de um serviço de cuidados crônicos vinculados à Mil e hoje à América Serviços Médicos. Já tem gente aqui na primeira fileira que não vai me deixar mentir. Trabalhamos juntos com a nossa empresa América Serviços Médicos. E, de repente, do ponto de vista técnico, coube a mim a gestão de pacientes, desde o diagnóstico até o seu final, na Mil como paciente crônico e na Américas como paciente agudo. Tá? É engraçado, sempre quando você vem para uma palestra, você pensa num modelo e as coisas vêm acontecendo de uma maneira que, invariavelmente, esse modelo é trocado no começo. Parabenizar o Dr. Elcio pela brilhante palestra. Quando ele começou a falar do tratamento da migrânia crônica, eu recebi um WhatsApp, não propositadamente, eu fui checar o horário, e eu recebi um WhatsApp exatamente às 10h02, de uma paciente minha chamada Glória. Eu queria ler esse WhatsApp para vocês, que ele exemplifica exatamente o que eu tenho para dizer para vocês. As dicas, a importância, a educação e o cuidado continuado do paciente com insuficiência cardíaca. Ela disse assim: Dr. Flávio, bom dia. Só para avisar que o meu aparelho apitou novamente.
Interessante que no mesmo horário, estou usando a medicação conforme a sua orientação. Vamos continuar esperando. Estou bem, mesmo assustada com tudo isso. Um abraço. Glória é uma paciente que tem uma cardiomiopatia isquêmica e foi ressuscitada de morte súbita há 1 ano atrás. Trabalha com o mercado imobiliário, em uma das vendas ela subitamente caiu, foi ressuscitada pelo SAMU, foi para o nosso hospital e recebeu um cardiodesfibrilador implantável. Um dispositivo marca-passo que detecta futuras arritmias e salva vidas. Os estudos comprovam isso, estudos que datam de 2005, 2007. E além disso, 2 grandes empresas hoje desenvolveram no mesmo marca-passo um dispositivo de bioimpedância, ou seja, conforme a quantidade de líquido no organismo da Glória varia, ele apita. O apito é diferente do choque que ela receberia em uma provável arritmia. E a gente explicou isso para ela, a nossa equipe a educou, mas ela teve uma pneumonia. E prescreveram para ela um corticoide, que conhecidamente retém sódio no nosso organismo. Há 2 dias atrás ela apitou. Doutor Flávio, vou morrer. Ela tem meu zap, porque a gente tem o centro de contato dos nossos pacientes. Temos aproximadamente 1.680 pacientes hoje no programa. Ela falou, eu tenho que ir para o pronto-socorro, porque meu aparelho vai disparar, eu estou com muito medo. Eu falei, não, seu aparelho disparou porque você alguma coisa fez, ou comeu um churrasco, ou tomou mais líquido, mas você não vai morrer, você vai aumentar o seu diurético e você vai ter a sua medicação otimizada. E assim foi. Poupamos uma internação, tentamos, você vê que eu não consegui de forma tão efetiva assim, mas deixei ela mais tranquila, né? E ela vai seguir a sua vida até que a pneumonia seja tratada e ela volte à volemia. Com isso eu consegui exemplificar para vocês a gravidade da doença. A gente está falando de uma paciente ressuscitada. Segundo, o custo dessa doença. A gente está falando de um dispositivo que custa, em média, de 60 a 80 mil reais em qualquer cenário da alta gestão que a gente queira falar hoje. Eu estou falando de educação. Se essa paciente não recebe, como não recebeu uma educação totalmente efetiva, ela não sabe o que ela tem, ela não sabe o que fazer quando recebe o apito de hipervolemia ou de excesso de líquido. A insuficiência cardíaca é tudo isso. Nesses 20 minutos, a gente vai tentar explicar para vocês a epidemiologia, e eu não preciso, porque vocês veem isso todo dia. A sintomatologia, qual a fundamentalidade de tratar esse paciente com a melhor evidência possível. Quando eu falo evidência farmacológica, eu falo transição de cuidados e eu termino falando sobre inovação. Inovação em tecnologia, que são os dispositivos que batem as portas de vocês. Inovação em cuidado populacional e, se der um tempinho, o futuro. Insuficiência cardíaca mata. Insuficiência cardíaca é prevalente, muito prevalente. Mundo hoje a gente trabalha com um potencial de 26 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca. Mas eu cansei de falar de epidemiologia da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, do SUS, é a maior taxa de reinternação, a insuficiência cardíaca mata mais do que a grande maioria dos cânceres. Eu vou falar de um dado mais concreto que eu obtive ontem. O nosso programa de insuficiência cardíaca está passando pela recertificação Joint Commission entre ontem e hoje. A gente tem hoje na Mil, eu conversei com o pessoal da Novartis hoje de manhã, num bate-papo muito agradável, 1.600.000 vidas em São Paulo. Potencialmente 20 mil casos de insuficiência cardíaca na cidade de São Paulo. O nosso programa hoje é capaz de admitir 1.680 pacientes ativos. A gente não dá conta nem de 9,5% da população da cidade de São Paulo. Quando a gente colocar em perspectiva, em 2030, 8 milhões de norte-americanos vão ter algum grau de disfunção ventricular. A taxa de reinternação que a gente trabalha no mundo hoje é em torno de 20%. Se a gente pegar a taxa da Cleveland Clinic,
o maior centro cardiológico do mundo, transplantador e usuário de assistência ventricular mecânica, né? Segundo, mortalidade intra-hospitalar. O mundo hoje, Europa Ocidental, Estados Unidos, trabalha com 4% de mortalidade intra-hospitalar. O Brasil, no último registro, que foi o nosso primeiro, na verdade, publicação de 2015, o registro Breathe, a mortalidade intra-hospitalar do nosso doente gira em torno de 14%. Isso é muito. Bom, Flávio, por que essa diferença? Porque talvez a gente não esteja proporcionando do intra-hospitalar as terapias que a gente precisa, incluindo transplante de coração, incluindo cuidado paliativo, incluindo assistência ventricular mecânica, ou porque talvez a gente não esteja fazendo a nossa lição de casa na parte crônica. E quando eu falo de parte crônica, eu estou falando de gestão de cuidados. A insuficiência cardíaca não é uma doença individual. O paciente com disfunção ventricular, ele tem falta de ar para qualquer atividade. Ele tem inchaço nas pernas, inchaço no fígado, aumento das veias do pescoço e muitas das vezes pressão baixa. Absenteísmo na insuficiência cardíaca é algo fantástico, porque a grande maioria dos nossos pacientes são afastados pelo INSS ou por qualquer outra organização privada que assim o valha. Doença é limitante, tira o paciente da sua família, da sociedade, coloca o paciente para dentro do hospital, invariavelmente mais do que 4 vezes ao ano. Isso tem um impacto econômico porque ele não gera produção para a sociedade. Isso gera gasto porque o paciente interna no hospital e dentro do hospital ele tem os maiores eventos. Se ele entra no hospital por falência de bomba em choque cardiogênico, ele invariavelmente dialisa. Ele recebe 1 ou 2 catéteres centrais. Você tem que utilizar a profilaxia para trombose venosa profunda. E se ele tiver uma pneumonia, um choque séptico, você vai ter um paciente com uma sobrevida muito pequena por pelo menos 21 dias dentro da sua terapia intensiva. Tratar o paciente de uma maneira agressiva é fundamental. Equipe multidisciplinar, a gente sabe que impacta a qualidade desse paciente há mais de 20 anos. Nutricionista, psicólogo, enfermeira responsável, médico, terapeuta ocupacional e paliativista diminuem as complicações desse paciente, tanto no âmbito hospitalar, quanto no âmbito ambulatorial. Fazer com que os médicos e todas as equipes usem a melhor farmacologia possível, em termos de evidência, é fundamental. E aqui a gente faz uma grande distinção, que é o tratamento da insuficiência cardíaca extra-hospitalar e intra-hospitalar. Inúmeros avanços foram feitos na terapia farmacológica do paciente crônico. Muito poucos avanços foram realizados no agudo. No agudo, eu não tenho nenhuma droga nova para falar para vocês, nenhuma evidência foi mostrada em termos de salvar vidas no ambiente agudo. No ambiente crônico, sim. Desde 1992, com o inibidor da enzima da conversora de angiotensina, passando pelos bloqueadores dos receptores da angiotensina, pela era dos beta-bloqueadores, que salvam vidas por diminuir a mortalidade por morte súbita e falência de bomba, passando pela espironolactona, que é o conhecido aldactone, que também faz parte do nosso arsenal, passando pela ivabradina, que controla a frequência dos meus pacientes e diminui a mortalidade por insuficiência cardíaca, até chegar ao sacubitril valsartana, que é a grande inovação hoje farmacológica da insuficiência cardíaca. Um estudo chamado Paradigm, publicado em 2014, mostrou algo que a comunidade médica de insuficiência cardíaca não esperava, que era uma melhora de desfechos sobre a terapia clássica. Se a gente for citar nomes aqui, carvedilol, enalapril e espironolactona salvaram muitas vidas nos últimos 20 anos. O sacubitril valsartana, quando comparado ao enalapril, deu um benefício para o nosso paciente de 21% em termos de sobrevida global, tanto em termos de morte súbita, quanto em termos de falência de bomba. Além disso, diminuiu as taxas de reinternação hospitalar desde o começo da terapia. O Paradigm foi um estudo farmacológico para doente crônico, mas os dados de um novo estudo chamado Transition, estão sendo publicados agora, mostram que iniciar o fármaco dentro do hospital ou alguns dias pós-alta tem o mesmo desfecho e os mesmos eventos adversos.
Tá? Além de, para quem trabalha na rede hospitalar ou a rede ambulatorial, o fármaco também teve desfechos muito positivos em qualidade de vida, apresentado no Congresso Europeu desse ano, quando a gente coloca um estudo grande, estudo chamado MADIT, que ressincronizou pacientes através de um dispositivo de marca-passo. O benefício em qualidade de vida medido pelo Kansas ou pelo Minnesota foi similar ao sacubitril/valsartana. Número de dias e permanência em terapia intensiva e uso de fármacos inotrópicos como a dobutamina também foi impactante. Então eu tenho um fármaco novo sim, com uma evidência robusta em diminuição de sobrevida, reinternação, tempo de permanência hospitalar em UTI e uso de inotrópico. Passando da terapia farmacológica, eu tenho alguma outra o arsenal do paciente crônico que eu preciso me atentar? Sim. Eu preciso avaliar comorbidades. Então eu preciso avaliar se o meu doente é um paciente anêmico, e eu tenho terapia hoje que é o ferro endovenoso para o paciente anêmico. Sulfato ferroso, para quem tem disfunção ventricular, trata a equipe que está tratando. Não há evidência nenhuma em termos de benefício para o meu doente. Terapia com CDI, ressincronizador, salva vidas? Salva vidas. Avaliar a apneia obstrutiva do sono no meu paciente crônico salva vidas? Isso tem sido colocado em xeque. Tem sido colocado em xeque porque no estudo SERVE, Heart Failure, o paciente que tem apneia central teve piores desfechos com o CPAP do que os pacientes que não tinham. Então eu preciso tratar a apneia obstrutiva, que não é a central, a apneia dita periférica, né? Ou obstrutiva mesmo mecânica, essa sim eu tenho benefício. Atividade física para o meu doente salva vidas? Não, não salva vidas, mas melhora a capacidade funcional e diminui reinternação hospitalar. Tá? Estudo publicado em 2009, Action Heart Failure. Toda a comunidade científica esperava que na insuficiência cardíaca a atividade física fosse fantástica, mas ela se provou não maléfica e diminuiu desfechos não duros. Poxa, preciso bancar ou patrocinar uma reabilitação para que esse meu paciente reinterne mesmo? É de bom proveito. Se puderem, o façam, porque o paciente se sente integrado, o paciente conhece outros pacientes com a mesma patologia e ele tem um senso de cidadania maior. Os benefícios da reabilitação são grandes, não são só no impacto muscular e respiratório. Perfeito. Passando para o doente agudo, o que é importante? A monitorização do paciente agudo também. Eu tenho, mas Flávio, eu só uso furosemida, eu só uso Lasix, eu só uso inotrópico, meu paciente invariavelmente entra para a UTI. Se eu tiver serviço de transplante, eu faço, e é um gasto muito grande. Se eu não tiver, eu tenho que mandar para um centro transplantador. Bom, eu concordo. Mas onde está o X da questão para quem trabalha com gestão entre o doente crônico e o doente agudo? Né? Os hospitais dia ou de same day access. Né? Unidades intermediárias em que o paciente poderia contactar um médico, uma enfermeira responsável, e antes de adentrar o hospital, receber uma terapia, por exemplo, com uma furosemida contínua. Ou em algum estágio, alguma unidade de observação, em que o ajuste farmacológico desse paciente fosse feito. Por exemplo, aumento de vasodilatador, uso de um inotrópico no paciente que está em fase final de vida. Isso é fundamental. Então, eu consigo imprimir benefício na jornada do meu paciente populacionalmente, quando eu tenho um step entre o meu ambulatório e o meu hospital, a minha emergência. Assim que o paciente adentra o hospital, né, graças a Deus, 80% deles entram no hospital com líquido em excesso. Né? Má aderência terapêutica, porque a nossa educação é falha. Infecções como a pneumonia, que é a principal causa de descompensação na insuficiência cardíaca. 20% dos nossos pacientes entram no chamado choque cardiogênico. Sintomas limitantes, déficit de fluxo sanguíneo no cérebro e pressão invariavelmente abaixo de 7/3. Esse paciente é o paciente mais grave que a gente tem na cardiologia atualmente. Porque o paciente que tem líquido em excesso, eu ajusto medicações, faço a diurético-terapia endovenosa e, em média, no nosso hospital, em 4,3 dias, ele está em casa. E volta rapidamente se não for bem orientado. E volta rapidamente se não sair do hospital com a frequência cardíaca
controlada e, se não sair do hospital, com a vasodilatação necessária imprimida. Num paciente que entra em choque cardiogênico, eu tenho mais dificuldade. E nesse paciente, eu preciso a maior gestão técnica possível. Eu estou falando para vocês dos times de choque cardiogênico. O paciente não pode entrar na hemodinâmica, está parado, o que a gente vai fazer com ele? A artéria está fechada, chama o balão intraórtico. Ah, mas o balão intraórtico é muito caro, não está no nosso protocolo. Então, mas que protocolo de choque cardiogênico a gente não tem? Aí aparece o intensivista que acabou de fazer um congresso e ouviu falar de uma máquina chamada ECMO. Uma membrana respiratória externa com uma bomba cardíaca externa. Quem aqui já tem contato com ECMO? Ou com assistência ventricular? Já se deparou com isso? Ninguém? Perfeito. Perfeito. Para você imprimir um contínuo de cuidado no paciente agudo com choque cardiogênico, você tem que ter técnica. Você tem que ter um time treinado, você tem que ter um time responsável, com um BIP 24 horas dentro do seu hospital, senão a terapia não é efetiva. Nos maiores centros do mundo, incluindo Paris, o Salpêtrier, que é a minha maior experiência do mundo, a sobrevida após um infarto agudo do miocárdio ou um choque cardiogênico não passa de 50%. Quando vocês me perguntam, e o paciente que recebe uma assistência ventricular mecânica para ir para casa com ela? Estou falando de dispositivos de assistência ventricular de longo prazo, contínuos, que custam para um sistema de saúde em torno de R$750 mil. Aparelho, fora o implante, fora toda a terapia. O Brasil é um país eminentemente transplantador e que tem condições para isso. Casos específicos, com equipes muito bem treinadas, podem ter um desfecho positivo. Mas, Flávio, falando hoje sobre custo-efetividade em insuficiência cardíaca, não é uma terapia populacionalmente que valha a pena. Assim como não é na Holanda, assim como não é na Inglaterra. Então, se vocês tiverem que investir numa terapia chamada de suporte mecânico, invistam em treinamento na ECMO, porque ela pode ser utilizada em diversos cenários agudos do seu paciente. E o que a gente vai estar conversando a partir de agora, nesses últimos 3 minutos que a gente tem para falar, é o cuidado populacional. Eu sei, fiquei sabendo que ontem muito foi falado sobre pagamento baseado em valor, ACO, e a gente tem o projeto de trabalhar com população, e a insuficiência cardíaca é uma população muito ávida desse tipo de organização de cuidado. Você consegue fornecer um cuidado mais coordenado, você consegue fornecer uma educação que diminua a reinternação, mas que também diminua a mortalidade. E a gente começa a ter dados sobre as ACOs dos Estados Unidos agora. 2 publicações em 2018, mostrando que desde da reforma da saúde norte-americana em 2012, quando a rehospitalização foi necessária para que os hospitais vinculados ao Medicare recebessem o fomento, de 2012 a 2014, 416 hospitais que trabalhavam com pagamento baseado em valor cumpriram seus objetivos. Diminuíram as taxas de hospitalização em 30 dias. Mas às custas do quê? Às custas de aumento de mortalidade intra-hospitalar, aumento de mortalidade em 30 dias e aumento de mortalidade em 1 ano. Então a gente precisa ter cuidado. Hospitalização por si só não é uma medida de qualidade na métrica do paciente com insuficiência cardíaca. Ela tem que ser associada à qualidade de vida, à mortalidade intra-hospitalar e a vários aspectos que a gente pode medir em termos de satisfação do nosso paciente. Outra publicação mostrou que, na população com insuficiência cardíaca, trabalhar com ACO gerou um benefício em termos de custo na fase tardia. Na fase inicial, você não ganha tornando-se uma ACO, dividindo riscos com a sua fonte pagadora. Você começa a diminuir taxas de reinternação a longo, a médio e longo prazo. Isso é fundamental. Como é que a gente atua nisso, e principalmente nesses cuidados, nesses cenários, o que é importante na prática para a gente fazer isso? Se você tem condição, pratique o que a gente chama de See You in 7. A Universidade de Michigan disseminou isso pelo mundo. O paciente saiu do hospital, de qualquer circunstância por insuficiência cardíaca, ele precisa ser visto por um médico cardiologista nos próximos 7 dias.
E dê um dia a mais de internação para o seu paciente, né? Give you one more day. Por quê? Porque na grande parte das vezes a gente tira o paciente do hospital sem nenhuma informação sobre a sua patologia. Isso é muito grave, né? Talvez o dia a mais, se você conseguir educar o paciente, se você conseguir levar informações sobre o que ele precisa fazer, se ganhar 3 litros de líquido no próximo dia ou nos próximos 2 dias, isso impacta fundamentalmente a volta do paciente para o seu hospital e a qualidade de vida fora dele. O que eu tenho para terminar nesses últimos 10 segundos é que isso é inevitável. CDI ressincronizador, informação, educação, sacubitril, valsartana estão prolongando a vida dos nossos pacientes. E a gente, nos próximos 15 anos, com certeza, vai ter um boom de insuficiência cardíaca nunca antes visto pela sociedade. Os pacientes vão viver até 85, 90 anos, a gente vai ter indicações de transplante cardíaco cada vez mais prolongada, e quem não se preparar para isso hoje vai ter muita dificuldade de conduzir os custos, né, e as empresas nos próximos 15 anos. Trabalhar com insuficiência cardíaca é oneroso, é custoso, mas é impactante. É impactante para a vida do doente, é impactante para quem cuida do doente e é impactante para todo o sistema de saúde. Tá? Então pensem, eu quero que vocês saiam dessa conversa para as próximas e o retorno de vocês para casa, pensando a insuficiência cardíaca como algo fundamental no nosso processo de saúde hoje. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.